Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Fala aí, galera! Chegamos aqui nesse lugar maravilhoso de novo, trazendo conteúdo pra vocês. Gente, ela está muito animada. Mas é o seguinte, por que é animado? Porque nós estamos começando mais um programa X Estudo, para você que tem fome de conhecimento. Eu sou a Natália. Eu sou o Renato. Olha, gente, na verdade eu também tô animada porque ele me prometeu um chocolate. Chocolate é Isso, vida. ó, chocolate é uma promessa muito... Como é que eu falo? Não sei como é que eu falo. Chocolate é prioridade na sua vida. Exatamente, prioridade. Se alguém te falou que vai te dar um chocolate, cobre até a alma da pessoa. Exatamente, mas ela tem gente. que te pagar o chocolate. Então, ó, gente, o programa de hoje tá muito legal, sabia? Sabe do que a gente vai falar, Renato? Não sei direito. Eu vou te contar o que a gente vai falar agora. Mas eu acho que eu sei. Hum, É uma coisa que todo aluno faz em época de prova. nem todos. Mas a maioria faz. O que eles fazem? Estudam errado. Nossa, quem nunca, né? Não, agora vamos lá, Renato, como é que você estuda pras provas? Cara, sabia que eu não sei? Qual a primeira coisa? Você fala assim, vai ter prova amanhã, o que você faz? Mano, eu resumo tudo. Exatamente. Aqui no Brasil, a gente acha sempre que é uma ótima ideia fazer resumos. Não, a gente vai fazer um resumo aqui, eu grifo aquele texto ali, dou uma relida aqui, pá, pum, tirei 10. Aí vem a nota da prova e é... Zero! Ou aquela ali, né, rapando ali na média, deu pra passar, entendeu? Porque esse é o problema, meus amigos, tá tudo errado. Sim, o jeito que você está estudando não é a maneira mais correta de se estudar. E é o que a gente vai falar hoje. Exatamente, gente. Se você gosta de ficar grifando, fazer resumo, usar regras mnemônicas, que a gente vai ensinar o que é daqui a pouco. Gente, elas são foram classificadas num estudo científico, tá? É comprovado. Que são as piores técnicas de estudo existentes. E para você não ser um péssimo aluno, um péssimo estudante e um péssimo X estudante, vamos dar para vocês hoje as 10 melhores técnicas de estudo para você arrebentar na prova ou não ser arrebentado no final do semestre. Exatamente. Se você permanecer até o fim, tem a 11ª, que é a super dica especial, entendeu? E essa vai fazer um efeito maravilhoso na sua vida. Exatamente. E já no nosso segundo bloco, né, lá no quadro Profissa. Sim, o Profissa a gente vai falar sobre um curso que é muito bom para você, para mim e para pessoas como eu, que são mais corpulentas, que fazem um bem danado pra gente. Estamos falando da tecnologia de alimentos, lá do campo do IFSC. Sim, e também de outros campos pelo Brasil, mas especificamente vamos explicar um pouco mais sobre o do IFSC. Então, olha, eu recomendo vocês não desligarem, não saírem daí, que a gente vai para um rápido intervalozinho e a gente já volta já já. É só um copo d'água, hein? Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. E aí, galera, eu falei que era rapidinho, eu tomei minha água ali rapidinho, que quase nem deu. Resumindo, estamos de volta e vamos começar arrebentando no assunto de hoje, que é técnicas de estudo. Ou seja, esquece aquele negócio de resumir, grifar.
utilizar Mnemônicos. Obrigado. Se não fosse essa pessoa maravilhosa, inteligentíssima do meu lado, eu ia É me fácil. enrolar. Você vai saber o que é quando a gente explicar. E você também. Ó, gente, esse estudo foi feito lá para uma revista científica, Psychological Science in the Public Interest. E é um estudo, na verdade, de psicologia. E eles avaliaram as 10 técnicas mais comuns de estudo para poder classificar aquelas que tinham a melhor e a pior utilidade. Basicamente, eles pegaram vários alunos, cada um ficou encarregado de usar uma das técnicas, e aí eles estudaram, né, como é que foi o rendimento desses alunos. Apesar disso, a gente sabe que no Brasil as técnicas de estudo mais populares, como eu falei anteriormente, resumir, grifar, utilizar os minions, Os Minions? os minimônios, Os mnemônicos. visualizar imagens para apreensão de texto e reler conteúdo, foram classificados como, sabe o quê? Utilidade baixíssima. Exatamente. Utilidade baixa, galera. O que quer dizer isso daí, né, gente? Não tá funcionando, não tá funcionando. Boa não tá, né? É alguma coisa assim que dá, mas não dá pra resolver isso direito. É basicamente a ciência desaprovando a maioria das minhas técnicas de estudo, das técnicas de estudo de vocês, de todo mundo que tá Sim. ouvindo a gente, né, gente? Porque, assim, meus estudos, pelo menos, eles são baseados. Eu releio, grifo, depois eu faço um resumo. E aí eu uso palavras-chave, que são os mnemônicos. Geralmente. Então, geralmente, me ferrei, porque foram todos classificados como baixa utilidade. Então, antes da gente prosseguir, lembre-se que o ranking reflete os resultados da pesquisa. Porém, cada pessoa tem que ter a sua própria técnica de estudo. Nada tá escrito na pedra, não, você tem que fazer. Não. A gente só vai dizer algumas coisas para te auxiliar com aquilo que você já sabe. Porque a gente sabe que nós é que nem burro. Colocou aquele negocinho na cabeça na frente, você só faz aquilo. E a gente tá aqui para abrir a sua mente. Exatamente. A gente vai explicar algumas técnicas e a maioria delas não funciona realmente se você usar só ela. Mas talvez um mix delas, se você pegar algo que você gosta em uma, pega o que você gosta na outra, você pode ir bem. Ou pode ser que você não tenha técnica nenhuma e comece a fazer alguma coisa. A gente vai começar mais ou menos assim, as coisas de baixa utilidade até aquelas coisas que vão potencializar verdadeiramente seu estudo. Vum, vum. Bom, gente, a primeira técnica... Opa! Tudo bem, vamos deixar isso quieto. Continuemos. A primeira técnica, gente, é a grifar. E foi classificada como... utilidade. Baixa utilidade. Então, vamos preparar aquele descansinho para aquele seu grifador amarelo, tá, gente? Porque o estudo apontou que as técnicas de grifar apenas as partes importantes do texto é muito pouco efetiva. Pelo mesmo motivo pela qual é tão popular, né, gente? Não requer esforço. Nada, é uma coisa fácil. De acordo com a tese, na maioria das situações em que a técnica foi aplicada, foi observado pouco aumento do desempenho dos estudantes. Ou seja, ele foi lá, só grifou, não fez mais nada e achou que estava tudo certo. Exato, gente. Porque é muito fácil, né? Você pega lá o caderno, tô grifando. Você estuda babando em cima do caderno e tá lá grifando. Tá estudando. Vai nessa, meu amigo. Ela pode até ajudar para alunos que já têm o conhecimento necessário para destacar informações. Então, é o treino, né, gente? Se você já tem o costume de grifar desde que você tava lá na 5ª série e você tem facilidade de encontrar palavras-texto, palavra-chave no texto, beleza, a técnica pode ajudar você, mas ela não é um indicativo de alta utilidade pro resto das pessoas. Ou seja, você tá fazendo aquela grifada básica, seu cérebro não tá organizando nada, ele tem que criar ou conectar o conhecimento. Se você já, como a Natália falou, você tem um pouco de conhecimento, beleza, você junta, você grifa e começa a melhorar aquilo. Uma técnica boa talvez seria você, além de grifar, você conectar com as palavras-chave, conectar com parte do texto ou até você fazer uma anotaçãozinha lá bem pequenininha. Isso daqui tem a ver com matéria tal que eu aprendi tal coisa. Seria interessante. Aliás, o nome disso aí, gente, é mapa mental, que a gente vai falar nisso na semana que vem. Então eu recomendo vocês não perderem o programa. Segunda técnica, que ainda é de baixa utilidade, releitura. Gente, reler um conteúdo em regra, ele é bem menos efetivo que qualquer regra, de qualquer demais técnicas apresentadas, né, gente? Porque, convenhamos, né, que é uma coisa mais fácil, que você só tem que abrir o caderno e dar uma lidinha lá, tipo... Legal. A releitura de um material após a primeira leitura não foi considerada uma técnica de estudo muito eficaz. A relação de conhecimento com os efeitos da técnica ainda é pouco explorada. Ou seja, você só tá relendo aquilo que você não entendeu, pô.
Além disso, gente, o estudo indica que quase nenhuma pesquisa sobre a releitura envolveu os alunos mais jovens e estudantes de idade universitária. O que isso quer dizer, né? O estudo, os alunos mais jovens, eles quase não têm paciência para ficar relendo conteúdo. E os estudantes em fase universitária não apresentaram nenhum rendimento com a releitura. Então, tipo, é uma quantidade insuficiente de pesquisas que determinaram a extensão ou não desse dado. Então, quando se diz respeito à técnica da releitura, os dados não foram muito comprovados, mas se sabe que não é nada eficiente. E uma dica para isso a dica é reler imediatamente depois de ler por diversas vezes, para ver se você começa a fixar e entender melhor, ou seja, interpretar um pouco daquilo que você está lendo, não simplesmente ler por ler para decorar. Exatamente. Só que é assim, eles pesquisaram, né, descobriram que reler não é bom e tal, mas eles descobriram outra técnica que parte da releitura, mas que funciona, que é a Massive Rereading. Rereading. Ou seja, reler com força. Não é? Massivamente. Massivamente com força. Releia. Então, tipo, você tem que reler imediatamente depois de ler diversas vezes. Então, a minha mãe foi no shopping. 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 Então, isso pode ser melhor do que você ficar relendo conteúdo 10 anos depois de você ter visto aquele conteúdo lá no primeiro semestre. Aí você quer ler no quarto e quer lembrar. Meu amor, não vai funcionar. Terceiro, que é os meus amigos, os Minions, ou seja, os mnemônicos. Conseguiu falar! Eu aprendi depois de 3 vezes errando falando Minions, eu acertei. Miserável! Mas primeiro, o que é mnemônicos? Eu vou contar pra você. Por favor, Natália, nos explique. Então vamos lá. Gente, de acordo com o dicionário, o mnemônico é algo relativo à memória, entendeu? Que serve para desenvolver técnicas de memorização. Então, por exemplo, em apostilas de site, concursos, para você estudar para algumas provas, você geralmente encontra mnemônicos. Vou dar exemplo da química. Então, você quer decorar a primeira coluna lá da tabela periódica. Então, você vai falar, hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Que aí a gente vai ter, né, o hidrogênio, lítio, sódio... potássio, rubídio... Mano, a gente errou tudo aqui. Não errei não. É que nós estamos confundindo. Césio e Frâncio. É o Césio. Não é Césio, não. É o Frâncio. É o Frâncio, eu sei que é, tá, gente? Disfarça. Mas vocês entenderam, né? É cromo. É baixa utilidade, viu? Baixa utilidade, tá não vendo? lembrei. Você até lembra. Não lembrei. Mas dá aquela falhada de vez em Exatamente. quando. Então... basicamente, mnemônicos é quando você inventa uma frase do além, usando palavras-chave pra poder decorar alguma coisa, entendeu? Geralmente, pra decorar coisas pra concurso, o pessoal usa as primeiras vogais e forma uma frase estranha. Que nem pra decorar a eletronegatividade, a gente também tem uma frase estranha lá. Então, tipo, isso são os mnemônicos. Esse estudo mostrou que os mnemônicos só são efetivos quando palavras-chave são importantes e quando o material estudado inclui palavras-chave fáceis de memorizar. Não adianta você também querer estudar um conteúdo lá de literatura britânica com mnemônico, né, gente? Não vai E também rolar. uma coisa eu também falo, não adianta você associar elementos químicos com palavras de baixo calão. Eu sei que é fácil você decorar, mas vai ser difícil para você falar. Ou seja, é cobre, gente, cobre. Agora... quando o conteúdo ajuda... aí é outra coisa. aí é outra coisa, que nem física, né? Que atira a primeira pedra, quem não sabe é a fórmula do sorvetão, né? Sorvetão? Sorvetão, essa é igual a... É só VVAT. Você não sabia disso. Eu não sabia que é sorvetão, você sabia? Sorvete, sorvetão. Gente, tanta coisa. Tem muita coisa simples pra você decorar, coisas fáceis, mas você tem que ter mais utilidade. Conforme você utiliza mais, você acaba lembrando mais. Não funciona pra todas as matérias, basicamente. Você vai tentar fazer isso em literatura, você vai ficar muito tempo tentando, meu querido. Então, a utilidade é bem baixa. Então, utilize somente em casos específicos e pouco tempo antes do teste, né? Que é só pra dar aquela... Ou seja, não invente associar nada em cima da hora. Bom, a quinta dica é a visualização, que também tem utilidade baixa. Os pesquisadores pediram que estudantes imaginassem figuras enquanto liam textos. Beleza. O resultado foi positivo apenas em relação à memorização de frases. Em relação a textos mais longos, a técnica mostrou-se pouco efetiva. Exatamente, gente. Até surpreendentemente pra mim, assim, as transformações das imagens mentais em desenhos também não demonstrou nada a aumentar a aprendizagem. Ainda trouxe o inconveniente de limitar os benefícios da imaginação. Então, tipo assim...
quando você vai fazer a visualização, eu vou imaginar que o Napoleão perdeu as calças. Então, eu vou imaginar lá o Napoleão perdendo as calças. Então, na hora da prova, eu vou escrever que o Napoleão perdeu as calças e vou imaginar ele perdendo as calças. Eu ia acabar dando risada se eu imaginasse o Napoleão perdendo as calças. Exatamente. Então, funciona, mas... E como a Natália falou, semana que vem vamos falar de mapas mentais. Então, não perca, a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor isso de visualização. Visualização é diferente de mapa mental, tá, gente? E outra coisa, Napoleão sem calça, eu comecei a visualizar que não é legal, não é bacana, gente. Ó, a visualização, você tem que imaginar a coisa, né, ali na sua cabeça. O mapa mental, além de imaginar, você tem que conectar. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, sem confusão. Agora, sim... Como a gente falou no começo, não é via de regra, né? Você sabe aqueles caras que são gênios da memorização que a gente vê nos programas e fica, nossa, se eu fosse igual ele, eu já tinha me formado? Então, eles geralmente usam a técnica da visualização. Então, é coisa bem pessoal, né? Assim, vai de pessoa para pessoa. E também, gente, de qualquer maneira, como a já disse desde o começo, visualização não é uma técnica efetiva para provas que exijam conhecimentos inferidos de textos. Exatamente. Então, já sabem, né? Casos específicos... Novamente. Outra coisa também, não visualize o caderno. Você tem mania de visualizar o caderno. Você abre o caderno, visualiza. Pá. Também não é assim. Visualização não é desse jeito. Pô. Mas aí, tipo assim, que o Renato tá querendo dizer? Vai funcionar pra prova? Vai, mas você não aprendeu nada. Uhum. Então, não é uma técnica de estudo, é uma técnica de simplesmente memorização. Gente, quanto conteúdo no ensino médio que eu não lembro mais, que hoje eu gostaria de lembrar. Verdade. Muita coisa. E olha que ela faz pouco tempo, imagina eu. Mas assim também, vamos falar de uma coisa polêmica. Polêmica. Que todo mundo vai criticar a gente vai chover de e-mails, que chovam e-mails em nosso e-mail. Sabe o que é? Resumo. E sabe o que o resumo é? Utilidade dele, gente, na boa, é baixa. É baixa. Resumo é muito calma baixo. aí, como assim é baixa? Meu resumo não vale mais nada. Eu fiz resumo a vida toda, eu só tirei 10. Calma, meu amigo. Calma. Vai ficar tudo bem. Nós vai explicar. Vai ficar tudo bem, tá? Calminha. Gente, ó, resumir os pontos principais do texto, né? Não é como as principais ideias, os pontos chaves. É uma técnica quase intuitiva de aprendizagem. Todo mundo faz isso sem nem perceber. O estudo mostrou que os resumos, eles são úteis para as provas escritas, tá, gente? Mas eles não é útil para provas objetivas. Embora tenha sido classificado como de baixa utilidade, a técnica de resumir é ainda útil, mais útil do que grifar ou reler texto. Então, entre grifar, reler texto e fazer resumo, faz o resumo, tá? É melhor, porque o artigo tá falando lá que é uma técnica que pode ser efetiva para os estudantes que já estão habituados a fazer isso. Então, se você faz resumo, desde quando você tava lá na 6ª série, você já manja dos paranauê, já fala, isso aqui eu tenho certeza que o professor vai botar, eu vou escrever aqui. Isso pode ser ótimo, continua fazendo resumo. Agora, se você não faz ideia de como é que faz, e você vai fazer uns resumos aleatórios, não vai funcionar. Uma coisa também que eu ia até comentar aqui, em relação ao ensino superior, você sabe que você tem que fazer muitos relatórios. Você tem que fazer o famoso, como que é? Abstract. Que nada mais é do que um resumo. Mas para um resumo ser realmente efetivo, você tem que conhecer um pouco o assunto, estudar. Ou seja, o abstract é uma técnica para você fazer um resumo daquilo que você vai apresentar. Exatamente. Se você vai fazer um texto, está acostumado com textos, o abstract fica mais fácil, o resumo também. Mas se você não sabe, você vai falar muita ladainha e não vai falar nada. Isso, a mesma coisa pode acontecer estudando. Então, o que a gente... Por exemplo, a gente vai falar aqui depois com as técnicas que tem mais utilidade. Então, depois que você já entendeu a matéria, você tá dominando a matéria, pega e faz o resumo. Porque aí você já vai saber quais são os pontos principais do texto, não vai ter nenhuma informação incorreta, nem nada, e você vai reter as informações que estão ali. Ou seja, para você o resumo seria bom se você entender a matéria para fazer efetivamente o que é correto. Se não, meu querido, você vai copiar um monte de frase, vai colocar lá, vai achar que sabe tudo e vai fazer nada de novo. Ah, maravilhoso, né? Então, o que eu vou fazer? O que é melhor? Ó, começamos a melhorar, passamos de nível. Estamos para uma técnica de utilidade moderada e ela é a... interrogação elaborativa. Ai, que nome lindo, Natália, não entendi nada. Explique para nós, comece, por favor. Bom, gente, ó, a interrogação elaborativa é perguntar, basicamente, tá? Ela consiste em criar explicações que justifiquem o porquê de determinados fatos estão apresentados no texto serem verdadeiros. Então, por exemplo, eu vou falar, o céu é azul. Então, em vez de eu ficar, o céu é azul, o céu é azul, o céu é azul, aí eu vou desenhar um céu azul,
Mas peraí, por que o céu é azul? Ah, porque tem a substância tal, e aí tem a luz tal, que reflete na substância tal. Ah, então quando eu estiver lá na prova, isso vai me ajudar a reter muito melhor. Que eu vou falar, por que o céu é azul? Lembrei. Porque lá tem os Paranauê, lá tudo. Tem essa refração, tem isso aqui. Então você vai começar a entender melhor. Você começa a objetivar melhor a matéria. Você começa a assimilar melhor o porquê e pra quê também. Exatamente. Porque também quando você pergunta, além do porquê, pra quê, você busca conhecimento que você achava que não tinha. Exatamente. Não é só simplesmente o céu é azul. E você vai crescer muito mais na matéria. Às vezes você vai saber coisas que nem estavam ali no conteúdo. Isso vai fazer muito bem pro seu aprendizado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Em vez de decorar lá o mnemônico, hoje ali na cama Robinson Crusoe em francês, você vai tentar raciocinar. Tá, beleza, o hidrogênio, lítio, sódio, mas por que eles estão ali? Quem organizou eles naquela tabela? Quais são as características que vão unir esses elementos numa mesma organização? Você vai fixar tão melhor o conteúdo que você vai até se surpreender. Note também que esse tipo de estudo requer um esforço maior do teu cérebro. Ou Exatamente. seja, você para de ser preguiçoso, coloca o tique e o teco para funcionar. Você se concentra melhor, começa a compreender as causas daquele fato e começa a entender as suas origens. Exatamente. Falando especificamente de concursos públicos, segunda fase de vestibular, Sim. A interrogação elaborativa, gente, é um grande diferencial na hora de responder redações e questões discursivas. Porque, basicamente, os professores adoram esse tipo de pergunta, né? Fala pra mim, qual professor que não gosta desse tipo de pergunta, gente? Perguntar porquê das coisas? Porque assim, eles... Aí eu falo, Justifique, eu falo, explique, justifique, sempre. por quê? Quando a gente fala pra eles por quê, eles param e falam, vou te explicar por que isso surgiu. Eles sentem prazer em te contar. Verdade, né? Quando a gente tá na aula e eles estão jogando conteúdo lá na lousa. Fala, mas não, mas por que Levanta aquilo a tá ali? mãozinha lá, ó. Por que aquilo... você vê os olhinhos dos professores brilhando, assim, ó. Ele fala, nossa, ele tá Nossa. interessado, ele quer saber por que o lítio é lítio, cara. E aí, gente, quando você e o professor trabalham também num conhecimento que nenhum dos dois tinha. Porque às vezes você tá questionando uma coisa tão simples que nem ele tinha parado pra pensar nisso e nem você sabe. Então, gente, isso vai fazer você decorar muito, muito, muito melhor. Essa nossa técnica é mais ou menos assim. Seja curioso quando você era criança. Lembra quando você tinha 2 anos e falava, mãe, pra quê? Mãe, por quê? Exatamente. Por quê? Volte a fazer isso é bom. A criança consegue ter o aprendizado porque ela se questiona muito ao mundo à sua volta. E você fica velho e não quer perguntar mais nada. Exatamente. E a 7ª dica, ela tem muito a ver com a interrogação elaborativa. Elas são muito parecidas. Que é a autoexplicação, e ela também tem utilidade moderada. Nessa técnica da autoexplicação, o aluno tem que refletir sobre como a nova informação está relacionada com uma informação conhecida, ou tentar explicar as medidas tomadas durante uma resolução de determinados problemas. Então, por exemplo, o Zezinho abriu a torneira para esvaziar o tanque. Por que ele abriu a torneira? Ah, beleza, porque a água vai sair do tanque lá. Mas eu queria esvaziar o tanque. Não, mas ele abriu a torneira por quê? Porque pelo menos a torneira vai ser um lugar de saída. E talvez, sei lá, imagino que a água vai descer, porque ela deve estar numa certa altura. Ou se não, e a mais energia... autoexplicativamente. Porque ele abriu a torneira pra água sair. A frase tá falando, Zezinho abriu a torneira pra água sair do tanque. Então foi abrir pra água sair do tanque. O negócio, gente, é se explicar. Você tem... quem nunca fez isso pra estudar pra prova? Eu acho que eu já fiz muito isso. Em português a gente vê muito disso, de verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, porque você pergunta pra quê e por quê. Gente, então, Autoexplicativo. a autoexplicação, você tem que ser o seu próprio professor. Você é o instrumento da sua própria... do seu próprio estudo, da sua própria aprendizagem. Então, Hitler ganhou a guerra. Hitler ganhou a guerra. Olha a briga que isso vai dar, não fala isso. Opa! Hitler perdeu a guerra. Tá, por que Hitler perdeu? O que levou? Ah, tá, lembrei. Aqui aconteceu tal. Gente, isso faz o seu cérebro trabalhar. Buscar lá no interior da sua mente, assim, as informações. Tudo que faz você trabalhar mais com a sua mente é o que faz você aprender melhor, basicamente. Ou seja, se pergunte muitas vezes, e muitas vezes algumas coisas que você lê já tá explicado tudo ali certinho. Você que fica com preguiça de saber. Exatamente. Mas, gente, apesar de tudo, ela foi classificada como moderada. Por quê? Porque ela mostrou ser muito útil para a aprendizagem de conteúdos mais abstratos. Por exemplo,
história, geografia, assim que você tem que imaginar. Agora, não tem exatamente como fazer isso na parte de matemática, por exemplo. Cálculo é exercício mental. Autoexplicação não dá. Uma Aí conta não se explica. vai entrar as técnicas de estudo mais avançadas que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Sim. De acordo com esse mesmo estudo, eles falam que é necessário ainda um maior trabalho para explorar a extensão ainda e os efeitos da técnica, porque é que nem aquela outra que a gente tinha falado, que ainda falta um pouquinho mais de estudo. Então, por enquanto, está classificada como moderada. E varia da tua habilidade também, né? Você tem que se esforçar um pouco. Embora a maioria das pesquisas mostre que é necessário um mínimo de treino, alguns resultados sugerem que os efeitos podem ser reforçados se os alunos treinados para usar a técnica. Além disso, o estudo mostrou que a técnica é mais efetiva se utilizada durante o aprendizado e não após. Ou seja, tem dúvida, tem alguma coisa, tente ver na hora para você poder assimilar aquilo. Não espera passar 1, 2, 3 dias, não. Espera chegar um dia antes da prova, gente. Porque aí mesmo que... E se você não consegue se auto-explicar e se tiver que procurar o professor? Aí já foi, né? Perdeu, Playboy. Perdeu, já era. Então, zero. O que a gente falou? Você precisa ser um pouquinho, saber mais ou menos o que se perguntar, né? Não adianta ficar se perguntando, por que a mesa é branca? Porque ela foi feita branca. Não tem explicação. Tá? Só isso. Então você tem que saber qual é a parte do texto importante pra você se auto-explicar. Basicamente é isso. Por isso que ela foi classificada como moderada, né? Porque não é exatamente muito boa. Legal. E agora vamos também para uma outra técnica moderada, que é a nossa técnica número 8, estudo intercalado. Então, gente, o que foi fazer isso daí? Isso também é moderada, né? A pesquisa procurou saber se era mais efetivo estudar tópicos de uma vez só, tipo, ou ser intercalando diferentes tipos de conteúdo bem aleatoriamente, assim, sabe? Os cientistas concluíram que a intercalação tem utilidade maior em aprendizado envolvendo movimentos físicos e tarefas cognitivas. Exatamente. E do lado positivo, a prática intercalada, ela tem demonstrado ter ótimos efeitos, assim, sobre a aprendizagem de alunos em habilidades matemáticas. Mas, por exemplo, não tem a mesma... Feito com quem... Literatura. Porque, tem. por exemplo, né, gente, literatura tem toda uma ordem cronológica que você tem que seguir. Então não adianta você querer estudar o período lá do trovadorismo, aí você intercala com o romantismo, aí você volta aqui no, sei lá o quê, barroco. Eita, não sei. Faz muito tempo que eu saí do ensino médio. Aí, entendeu? Não dá certo. Agora, matemática, dá super pra você fazer isso. Sim, você estuda um pouco de probabilidade, aí você estuda aqui logaritmo, aí você volta aqui pra exponencial. E outra coisa, quando você vai fazendo essa intercalação, você aprende uma técnica aqui. Quando você passa para outra, ela começa a se tornar um pouco mais fácil porque você entendeu a primeira. E se você pula para outra que você não sabe, você lembra de alguma coisa que você fez da outra. Então você vai intercalando um pouco do teu conhecimento e vai agregando para você ter desafios maiores. Exatamente. E o bom é que você consegue se manter mais tempo concentrado, né? Porque se você vai intercalando, você não fica cansado daquele assunto. Então você já sabe, né, gente? Não dá para intercalar se você tá estudando um dia antes da prova. Tem que fazer isso antes. E agora vamos falar de uma técnica que tem muita gente que não gosta, mas é uma técnica bacana, é a melhor. É a melhor. Chegamos nos tops. Uma utilidade alta, chegamos. A gente tem o quê? A gente tem nas aulas o quê? Aula teórica e aula o quê? Prática. Então, gente, nossa dica 9 é o teste prático. Tem coisa melhor do que você fazer e depois executar ali na prática, vendo como funciona para você assimilar? Gente, façam exercícios. É o que todos os seus professores dizem. Sim. Se você é ensino médio, com certeza você tem aquele raio daquele livro de exercícios complementares. Você tem as listas que os professores mandam só para estudar. Faz, gente. Faça. Outra coisa interessante, para quem tem sempre aulas de laboratório, alguns cursos, é interessante porque você vê a técnica na sala de aula, aquela parte escrita, aquela parte que às vezes é maçante e chata. Mas quando você vai ali e faz na prática, vamos pra gente, química, titulação, uma pipetagem, ou você vai misturar 2 líquidos para ver o que dá, é diferente de você falar, pegue 5 ml mais 5 ml. Não, você tá vendo, você vai entender melhor essa parte prática. Exato, gente. Fazer essa parte de exercícios, a parte prática do negócio, é uma das melhores maneiras de aprender qualquer coisa. A pesquisa mostrou, gente, que ela é até 2 vezes mais eficiente do que qualquer uma das outras técnicas que a gente falou. Ou seja, jogue as outras pra trás. Não, mentira, não precisa jogar nada pra trás. Gente. Aquilo vai agregar você. O que a gente quer dizer é que, assim,
Praticar é ótimo. Mesma coisa para concurso público. Pegue os exercícios que você vê, refaça, releia. E não é 1 ou 2 não, gente. é fazer toneladas. um monte, Se você quer vai passar lá, no ó. vestibular, pode tem que pegar estudar, as provas tem que ralar. pega as provas anteriores. Faz, vai fazendo resumo, vai fazendo resumo, como é que chama? O Mnemônios? Não. Potites. Simulado. 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 Igual tá chegando a época de Enem. Exatamente. Tem vários simulados pra você fazer, pra você ter Exatamente. noção de como que é. Você vai se treinando a praticar aquilo, pra quando na hora que vem aquela prova, você fala, eu não sabia disso. Exatamente, gente, pra tem você tudo online. Você assimilar, você entrar naquilo, entrar na jogada. Os colégios objetivos, eu não sei se aí no estado de vocês tem, pelo menos aqui eles sempre dão simuladões do Enem, do FUVEST, aberto pra todo mundo. E agora também você sabe que tem na internet provas do Enem, pelo próprio site do MEC, pra você poder fazer esse treino, pra você não ficar lá todo perdidão, não sabia que a prova é assim. Claro que você sabia. Exatamente. Você não usou o tico e o teco. E no caso de concurso público, se você tá prestando, sei lá, pra direito, não adianta ficar fazendo só de direito não, tá? Faz qualquer tipo de questão que você achar pela frente, você tá aprendendo, é lucro. E nesse negócio assim, não adianta você só fazer. Ah, que pena, errei. Errou por quê? O que tava errado naquela questão? Aí vem na nossa outra, aquela técnica anterior. Exatamente. Pergunte por quê. Por quê? Vai lá, cara, não custa. Exatamente, ó. E se você tá fazendo aí concurso público, a gente tem um site aqui, né? Que ele tem várias questões que chama Questões de Concurso. E você pode entrar lá e tem várias provas anteriores. Procure no seu navegador. Pode ser aquele do GOOGLE ou qualquer outro que você tiver. Agora vamos para a nossa number 10. Uma técnica de utilidade alta. Gente, essa é altíssima e a última da lista é a prática distribuída. O que é a prática distribuída? Ó, muito difícil, hein? Consiste em distribuir os estudos ao longo do tempo, em vez de concentrar a tudo que você tem que aprender em um bloco só. AK, vésperas de prova. Ou seja, você quer distribuir todo o teu material de uma vez só, em uma hora só, em menos de tempo possível pra você decorar tudo. Não dá. Gente, não dá, não vai rola. Vai estudando de pouco em pouco. Se você tem estuda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. E você vai vai simulando devagarinho. Você quer fazer lista inteira? Não precisa fazer lista inteira de exercício. Exatamente. Faça um, faça outro, dá uma relaxada. Uma vez eu assisti uma palestra de um professor que ele era incrível. Queria até convidá-lo pra vir aqui, mas ele morreu. Depois dessa, eu fiquei sem palavras agora. Professor Pierre, gente, eu super indico qualquer livro dele, que o cara é muito bom. Qualquer dia eu vou ler o livro aqui deles pra você, que dá melhor que qualquer lauda que a gente pode fazer. Beleza. E aí ele pegou e falou, falava assim, matéria dada hoje é matéria estudada hoje. Não adianta você ver um negócio na sua lá na lousa, lá na sua sala de aula, chegar em casa e assistir a Big Brother a noite toda. Você vai esquecer. Então, matéria dada hoje é estudada hoje. Agora, né? Ensino superior, você não vai estudar 1h, né, gente? Então, você pode estudar no dia seguinte, de manhã. Pega, faz um resuminho pra você ler no serviço. Não sei, abre o caderno lá. Nessa hora, a técnica da releitura e a técnica de fazer resumos são válidas, porque você tá unindo com outra prática. Viu, ó? A dica, ó. Unir todas as técnicas, pegar o que você gosta em cada uma. Você pega uma técnica mais alta, mistura com as técnicas menores, que ela acaba se assimilando e acerta melhor. Não se fixar somente numa coisa ou noutra. Tudo bem que você tem que se adaptar àquilo que te faz melhor. Mas aprender um pouco de cada coisa pode ser bom no futuro. Exatamente. Então já sabe, né? Tipo, essa pesquisa também mostrou que o tempo ótimo de distribuição das sessões de estudo é de 10 a 20% do período que o conteúdo precisa ser lembrado. Entendeu nada, né? Vamos explicar. Então, por essa conta, mais ou menos assim. Você quer lembrar um negócio por 5 anos? Então, você tem que espaçar o seu aprendizado a cada 6 meses. Entendeu? 6 meses até dá 5 anos. Dá uns 10 a 20% do período. Então, se você quer lembrar o negócio por uma semana, você tem que estudar todo dia. Já viu aquelas pessoas que trabalham em indústrias ou fazem uma atividade repetitiva, que ela acaba decorando aquilo? É mais ou menos um pouco disso, a prática distribuída. Ela faz um pouco hoje, um pouco daqui 2 dias. Então chega uma hora que você começa a gravar isso, fica uma coisa fixa na tua memória. Quer ver uma coisa que acho que as pessoas não esquecem?
Força é igual a massa vezes aceleração. Exatamente, gente. Coisa mais prática. E, ó, a gente não usa nenhuma frase mnemônica pra isso. Não, porque é uma coisa que você usou um pouquinho no ensino médio, usou um pouquinho no ensino superior, usa um pouco naquela matéria de física, usa um pouco naquela matéria de cinemática, e assim vai indo. São coisas simples. Por mais que o pessoal de humanas reclame, todo mundo sabe a fórmula de Bhaskara. Tenho certeza. De tanto que vocês usaram isso sem parar no ensino médio. Vamos ver se a gente lembra. Menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Viu? Facinho. E delta é B ao quadrado vezes 4AC? Mais ou menos 4. Mais ou menos 4. É menos 4AC. vezes A, VC. 4AC. Tá vendo? Você lembra que Ele é uma errou, coisa... mas a gente Eu errei, ignora. mas a gente lembra, ignora. Tá tudo bem. Ele falou certinho, ó. Finge que cota. Pronto, tá tudo certo. Tudo bem, o importante é que ainda você lembra. Exatamente, Eu achei que gente. não ia lembrar depois de tanto tempo. E Bhaskara é vida, hein? E o negócio, gente, é isso, tá? Não deixa... Ai, quantas vezes? Tanto programa a gente fala isso. Não deixa pra estudar pra última hora, meu Não. amigo. Não deixa pra fazer isso. Se for estudar pra última hora, eu vou dar até falar uma coisa que aconteceu comigo no semestre passado. Diga. Tirei primeiro, na primeira prova, tirei uma nota maravilhosa de 2.6. Parabéns. Foi orgulho. A segunda prova, 1.3. Orgulho mais ainda. Palminhas. Relatórios, eu consegui ter uma nota legal. O que aconteceu comigo? Fui para exame. Eu tinha exatamente 3 semanas para estudar com afinco para poder pegar uma matéria de 6 meses. Só uma coisa que eu percebi, se eu não tivesse estudado, mesmo tirando esses 1.6, 2.6, de pouquinho em pouquinho até chegar o dia da prova, tirado minhas dúvidas, usando todas essas técnicas de por quê, pra quê, vendo os pontos principais, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui fazer exame. Eu achei que eu ia reprovar, cara. Eu tirei 6,5. E o exame é aquela pressão, né, gente? Porque é tudo de uma vez. Ou tu passa ou tu não passa. Ou seja, e sabe que também uma coisa que eu fiz, além da prática distribuída? Eu fiz a nossa dica 9, a anterior. Eu pratiquei, eu fiz os exercícios, eu parava um pouco, pulava para outro. Não, E quando pro pessoal de exatas, isso é fundamental, gente. Isso Não foi existe ótimo. outro jeito de aprender exatas sem fazer exercício. Não A adianta. professora me falou, cara, você é meu orgulho. Eu falei, obrigado, obrigado. Resumindo, você tem que se esforçar. Obrigado, professor. Professora Cíntia, ó. Professor Célio. Mas com essa dúvida, Renato, passou? Passei. Aê, Passei com mano! 6,5. Parabéns! É. Ou seja, você pode usar essas técnicas. Não precisa ser que nem eu de uma vez só. Mas faça de pouco em pouco. É, gente, tipo, e não precisa ser tipo, todo dia, por uma semana, assim, como é que eu vou estudar? Tenho 7 matérias. Gente, pode ser tipo num dia. Então, por exemplo, você distribui num dia. Então, você vai estudar 1 hora de manhã, Uhum. 1 hora de tarde e 1 hora de noite. Pronto, já é suficiente pro seu cérebro espaçar e aprender as coisas. Por exemplo, essa é exatamente o que a teoria de Tony Schwartz, aplicada em técnicas de time box como a Pomodoro. Lembra que a gente já falou da técnica de Pomodoro lá? Estuda 25 minutos, para 5, estuda mais 25, para 5, que a gente já falou no programa de produtividade. Sim. Só rodar na playlist e achar lá. Procura lá. Então, gente, ó, investe, tá? Faz muito bem. Mas agora, Para tudo. Muita calma nessa hora, que agora a coisa é embaçada. é a dica suprema do universo. Rufem os tambores. Pá! A sua técnica, gente! Sim, velho. É você que vai definir. Você faz o que não você é pra quiser, porque você velho. que tá estudando, não é a gente. A gente não falou besteira pra você essas 10 técnicas, não. A gente falou isso pra te ajudar a melhorar a sua técnica. Exata, gente. Por fim, a técnica matadora vai ser o quê? Você mesmo. Sim. Não existe nada melhor do que pros seus estudos, do que você analisar todas as técnicas que a gente falou e fazer um mix de todas as técnicas que você achou legal e que vai dar certo pra você. Isso é fundamental pra você, pois dependendo do teu estudo e até do seu objetivo, você poderá se beneficiar em muito, mais ou menos de acordo com a sua técnica. Exatamente, gente. Então, o próprio estudo aponta que dependendo do objetivo do estudo, uma técnica se mostra mais efetiva que a outra. Então, não é tipo, só a prática distribuída é Não, boa. Não, não, gente. De repente, dependendo da matéria, fazer um resumo pode ser muito melhor do que a prática distribuída. Então, por isso é importante saber todas elas, Conhecer ter as várias técnicas, técnicas. pra você poder aplicar o seu conhecimento de acordo com o seu objetivo e o seu estudo. Por exemplo, para texto, você acha que grifar e fazer resumo é interessante. Pra texto, sim. Bom, Pra textos para fazer longos. cálculo, a A prática... técnica de exercícios. Isso, a prática distribuída também funciona. Então, quer dizer, você consegue usar isso pra você se avaliar melhor do que é melhor pra você. Exatamente, gente. Então não existe, tipo, não adianta falar pra você, vamos parar todo mundo de fazer resumo porque não dá certo. Não, gente, é o que funciona. Tem funcionado pra você? Funcionou nos últimos 10 anos?
Continua. Você tá muito bom nisso já. Você já tem todo o conhecimento. Você já tem técnicas para a sua técnica. Exatamente. Lembra que a gente falou que os resumos podem ser efetivos se você tiver as técnicas? Sim. Então, se você já é bom nisso, continua nisso, cara. Tá tudo bem. É igual as técnicas de redação que você sempre faz. Qual que é a técnica de redação que eu uso? Eu uso, por exemplo, primeiro texto eu falo o que eu vou falar. O primeiro parágrafo. O segundo parágrafo eu falo a primeira coisa que eu ia falar. O terceiro parágrafo eu falo a segunda coisa que eu ia falar. A terceira eu falo da terceira coisa que eu ia falar. E o quarto eu resumo tudo e acerto o que eu ia falar. Exatamente. Gente, é uma coisa até que simples. Agora tem gente que prefere colocar várias frases e ir conectando elas durante o texto todo. Também. Eu tinha um professor que queria me forçar a fazer desse jeito. Eu falava, mas não é assim que eu penso. Não é assim que funciona meu amigo aqui de dentro. O senhor quer mandar aqui dentro? Os meus funcionam, tipo, 5 parágrafos e sai tudo certo. Agora tem gente que prefere... Natália é uma coisa... A Natália é mais técnica, ela é mais... Pá, tá ligado? Eu que eu sou mais largado, mas Mas fala, qual técnica você usa para estudo hoje em dia? A técnica 9 a 8 são as que eu tava usando ultimamente. Você decorou o número, que legal. Eu não decorei o número. Ou seja, do estudo intercalado, da prática, e a parte da prática, porque você faz um pouquinho, você vai entendendo. Exatamente. Então, gente, ó, a gente vai... se você tá estudando algo aqui, então seja pro concurso, essas coisas, deixa sua opinião aí nos nossos comentários aí. Fala pra gente qual técnicas que você utiliza, você concorda com os resultados? Quais são outras técnicas de estudo que você recomenda? E outra coisa, deixe seu comentário aí no vídeo do YouTube. Mande suas mensagens para o nosso Telegram, @ouvintefederal, ou nossa página do Facebook, @rádio e TV IF. Ou se preferir, fale conosco no nosso site, www.federalnoar.com.br. Sim, somos pessoinhas super conectadas, estamos em todas as timelines de todo mundo. Exatamente. E se esse vídeo tá te ajudando de alguma maneira, gente, ajuda a espalhar ele aí na internet, tá? Compartilha nas suas redes sociais. Curta, compartilhe, comente e, por favor, mande e-mails para nós. E obrigada pelo pessoal lá do Multi.nu, que é o site onde a gente pegou essa notícia. Sim. Muito bom o texto, tá, gente? Então a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta, tá? É rapidinho. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Gente, deixa eu contar um negócio. A gente voltou também, né? Tá acabando o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. A gente achou que a gente falou demais. A gente deu tanta técnica, mas tanta técnica, que vocês estão tecnicamente aprovados para fazer todas as técnicas de estudo que nós passamos. E a gente falhou na número 3, que seria resumir, né? Que a gente não resumiu nada. A gente não resumiu nada. Ou seja, técnica de resumo seria perfeita para o dia de hoje, mas não conseguimos. Não deu. Falhou. Tudo bem, a gente supera. Então, no próximo programa, o curso de tecnologia de alimento ficou pra próxima semana, tá? A gente vai falar semana que vem. Então, não percam. E a gente vai falar também um pouquinho sobre mapas mentais, tá? Então, não deixe de ficar ligado aqui na nossa rádio e nos escutar, né? Nesse programa lindo, X Maravilhoso. Estudo. Eu vou fazer até cara igual a dela. Com gente linda. Gente, obrigado pelos comentários de até alguns alunos do próprio campus falando que eu conheço você, eu vi você no YouTube. Eu falei, nossa, tá famoso. Nossa, como nós estamos famosos. Então, gente, obrigado pela atenção mais uma vez nesse programa X Estudo deste dia maravilhoso. E beijos e estuda hoje, hein, mano? E até semana que vem, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.